Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Eu espero que você esteja bem. Nessa manhã de quinta-feira, que a graça do Senhor possa vir sobre a tua vida nesse dia, chamado hoje. Que você seja abençoado, que você sinta Deus tocando ao teu coração, que você seja cheio nessa manhã, cheio da presença, cheio do Espírito, cheio das bondades, cheio das beneficências de Deus. Nós estamos aqui para mais um dia agradecer, adorar, exaltar, glorificar o nome do Senhor, né? Mesmo que esta manhã não estava muito bem, estou com bastante tosse mais uma vez. País frio, a gente logo fica resfriado, né? Só descuidar um pouquinho. Assim como uma das minhas filhas também está com bastante tosse, nem foi para a escola esta manhã. Então estamos aqui, fazendo a vontade do Senhor, um pouquinho atrasada nessa manhã, né? Que agora já são aqui meio-dia, mas nós não deixamos de meditar na palavra, não deixamos de orar, não deixamos de buscar a Deus e de pensar no nosso profundo um contato, uma conexão com o Pai. Às vezes não é necessário que você se aceite para estudar, não é necessário que você se ajoelhe para orar, mas é necessário que você não perca a conexão com Deus. É necessário que você continue essa conexão, mesmo em momentos de adversidades, momentos de, às vezes, de enfermidades, dificuldades, de trabalhos, a quais te impedem de fazer as coisas da maneira que você fazia, mas você tem sempre uma alternativa. E Deus está dando estratégias nessa manhã para que nós possamos prevalecer diante das adversidades, para que nós possamos prevalecer mesmo sabendo que muitas vezes não é as coisas acontecerem da maneira que a gente quer, mas sim da maneira que o Senhor quer. Então que nessa manhã o Espírito Santo possa envolver o teu ser, o Espírito Santo possa envolver a tua vida, a tua casa, que o Espírito Santo possa envolver o teu lar, que você possa sentir Deus falando contigo nessa manhã. Independente de qualquer situação, que você possa sentir Deus tocando o teu coração e que o milagre seja feito. Que o milagre seja feito para a honra e glória do Senhor Jesus nessa manhã chamada manhã de adoração e de louvor. Capítulo 13 do Evangelho, do livro de Atos, não deixa de ser um evangelho, né? Capítulo 13 do livro de Atos vai começar falando sobre a primeira viagem missionária. E diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirene, Manaém, irmão de leite de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Entretanto, ministrando eles perante o Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra, aleluia, que eu os tenho chamado. Então, após jejuarem, impuseram as mãos sobre eles e os despediram. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham a João como auxiliar. E quando atravessaram toda a ilha até Pafos, acharam um certo mago, falso profeta, judeu, cujo nome era Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente este. Chamando a si Barnabé e Saulo, ele desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o encantador, porque assim se interpretava o seu nome, opondo-se, procurava desviar a fé do procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse-lhe: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de todo dolo, inimigo de toda justiça, não cessarás de transtornar os caminhos retos do Senhor? Eis que a mão do Senhor agora está sobre ti, e ficarás cego, sem ver o pôr do sol por algum tempo. E imediatamente caíam sobre eles obscuridades e trevas, e girando ainda procurava por que o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que aconteceu, creu, maravilhado.
da doutrina do Senhor. Vamos dar início agora nessa manhã sobre um aspecto muito interessante, a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Diz que eles estavam ministrando perante o Senhor, jejuando, fazendo adoração, ministrando, orando, falando com Deus, e o Espírito Santo diz: separa para mim Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, após jejuarem e orarem, puseram as mãos sobre eles e enviaram eles. Então, eles começam a primeira viagem. E eles vão. E dali eles navegam para Chipre. E chegando a Salamina, eles anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas. E tinham a João como auxiliar, João Marcos. E quando eles atravessaram todas as ilhas de Pafos, acharam um mago, falso profeta, judeu, cujo nome era Bar Jesus, ou seja, filho de Jesus. E esse falso profeta, esse judeu, ele estava com o procônsul Sérgio Paulo. E esse procônsul era um varão prudente. E esse procônsul, ele vai para Paulo e para Barnabé, para Saulo até então, e Barnabé, porque ele queria ouvir a palavra de Deus. Ele era prudente, por isso ele queria ouvir a palavra de Deus. Todo aquele que é prudente, ele quer ouvir a palavra de Deus. Todo aquele que é sábio e prudente, ele quer ouvir a palavra de Deus. Mas o tal do Bar Jesus, ele queria impedir que o procônsul ouvisse a palavra de Deus, porque ele andava junto com o procônsul, aí ele deveria ter algumas regalias por andar junto com o procônsul. E ele procurava desviar a atenção do procônsul, ele procurava desviar tudo aquilo que o procônsul queria fazer com Paulo, com Saulo e Barnabé. Ele queria tirar a atenção. Veja que sempre quando a palavra de Deus está para chegar ao nosso coração, para chegar ao nosso íntimo, para chegar ao nosso ser, o inimigo envia aqueles que são os distraidores, aqueles que vêm para distrair, aqueles que trazem distrações, aqueles que trazem aquilo que pode nos tirar do foco. E nessa manhã o Senhor está chamando a minha e a tua atenção para nós não perdermos o foco. Não perdemos o foco naquilo que é o Senhor, não perdemos o objetivo naquilo que é na palavra de Deus, não perdemos o objetivo naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, nos separou. Veja que aqui Saulo e Barnabé, eles são chamados porque eles são separados para uma missão. Eles são separados para um propósito específico. E quando eles chegam no tal lugar, logo aparece uma distração para que o propósito específico daquele homem chamado Sérgio Paulo, não fosse a cumprir, não fosse feito. Então, Saulo, cheio do Espírito Santo, porque só quem é cheio do Espírito Santo consegue visualizar as coisas que estão acontecendo no mundo espiritual. Saulo, cheio do Espírito Santo, fita os olhos no inimigo. Fita os olhos no encantador e diz para ele: ó filho do diabo, por que você que é todo cheio de engano, todo cheio de dolo, de culpa, inimigo de toda justiça, você não vai cessar, você não vai parar de transtornar os caminhos retos do Senhor? Porque o inimigo, ele vem para isso, para transtornar os caminhos retos do Senhor, para colocar barreiras, para colocar impedimentos nos caminhos retos do Senhor. Então Paulo fala isso, olhando nos olhos de Elimas, do encantador, e diz para ele: eis que a mão do Senhor está sobre ti, e agora você ficará algum tempo sem ver a luz do sol. E ele ficou cego. Veja que ele queria impedir a palavra de Deus de chegar ao coração de Sérgio Paulo. Ele queria impedir que a palavra de Deus chegasse ao coração do procônsul.
Mas através do entendimento do Espírito Santo que Saulo recebeu, ele foi uma ferramenta para que Sérgio Paulo se convertesse, para que a palavra chegasse aos seus ouvidos e ao seu coração. Veja que o intuito do encantador era tirar a atenção de Sérgio Paulo. Mas quando o Espírito Santo está trabalhando, não há ferrolhos, não há distrações, não há encantamento, não há feitiço, não há macumba que possa impedir o trabalhar de Deus na vida daquele que Ele quer. Não há. Veja que diz a palavra que ele começou a girar, procurando quem guiasse ele pela mão. E aí, através dessa situação, vai dizer que o procônsul ficou maravilhado com aquilo tudo. E creu. E creu na palavra. Então a gente não entende o mover do Espírito. Muitas vezes não entendemos o mover do Espírito. Paulo fala com o encantador, coloca as mãos sobre ele e lança sobre ele a cegueira. E essa cegueira que lançou sobre a vida do encantador, trouxe sobre a vida do procônsul a visão da palavra de Deus. O procônsul pôde ver, pôde entender, pôde receber a palavra de Deus a partir do momento que o encantador ficou cego. Então, muitas vezes nós não entendemos o mover do Espírito. Muitas vezes nós não entendemos os propósitos de Deus. Era necessário que aquele encantador estivesse ali. Era necessário que aquele encantador estivesse tentando impedir que o procônsul acreditasse na palavra. Porque quanto mais impedimento, mais o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A palavra do Senhor vai dizer que quanto mais impedimento tem à nossa volta, mais o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ali onde nós vemos que somos fracos, pelo poder do Espírito nós nos tornamos fracos. Nós nos tornamos fortes, perdão. Quando pensamos que estamos fracos, aí é que somos fortes. E quando pensamos que estamos fortes na presença de Deus, o nosso ser está fraco. Porque estamos achando que somos algo. Estamos achando que estamos no poderio. Estamos achando que temos algo e nós não temos nada. Quem tem é o Senhor. Quem faz é o Senhor. E em tudo o Senhor tem um propósito. Eu estava pregando essa manhã para alguém e eu disse: há um propósito na sua vida. O momento da escolha, que você foi escolhido para gerar um óvulo, para fecundar um óvulo. É o momento que o Senhor te escolheu. Muitas vezes a gente recebe a palavra: você foi escolhido do ventre da sua mãe. Mas para essa pessoa nessa manhã, o Espírito me levou a dizer: você foi escolhido antes do ventre. Quando seu pai pensou em ter algo, uma relação íntima com a sua mãe, você já foi escolhido, porque o espermatozoide que fecundou o óvulo da sua mãe foi você. Então você foi escolhido. Quão linda a concepção, quão linda é a escolha que Deus faz na nossa vida. Então nós somos escolhidos. E aqui em tudo há um propósito. E em tudo há um propósito. Entenda nessa manhã que em tudo há um propósito. Até do encantador estar do lado daquele que queria ouvir a palavra e ele tentava impedir. Que Deus abençoe seu dia e que a paz do Senhor esteja sobre ti. Ore pela minha saúde que eu estou necessitada em nome de Jesus.